Normalmente, depois de escolher uma placa de vídeo e processador, você precisa escolher a placa-mãe. Esse é o próximo passo na hora de montar um computador, seja para trabalhar, para estudar ou para jogar. E hoje vamos escolher uma placa que se encaixe perfeitamente com a CPU Intel. Se vocês estão pensando em montar um computador com chips da marca, vale a pena assistir esse vídeo até o final. Quando falamos em placa-mãe, estamos nos referindo ao componente responsável por todas as outras peças do computador. É nela que são encaixados o processador, a placa de vídeo, a memória RAM, enfim. Sem ela, nada de computador, né? E você sabe que as placas-mãe são integradas com um conjunto de peças que vão desde capacitores, resistores, conectores, estruturas completas. Seria totalmente inviável conferir cada um desses componentes de forma separada para dizer se a placa é ou não é boa. Então, nos resta escolher pela marca. E é isso que nós vamos fazer. A dica está em evitar marcas desconhecidas ou mesmo genéricas. Investir em modelos de fabricantes conhecidos, como MSI, Gigabyte ou Asus, por exemplo. É praticamente um certificado de garantia de um bom produto com uma construção de qualidade. Você já escolheu a placa-mãe? Ainda não? As placas-mãe também têm tamanhos específicos, que dependem do gabinete escolhido. Em geral, uma mesma placa tem variantes com tamanhos diferentes. O que muda são a quantidade de conexões e slots, o que pode fazer muita diferença também. E como esse é um vídeo de placa-mãe, vamos falar de todas, né? Por exemplo, temos a Mini ITX, com 17 por 17 centímetros. É a menor placa-mãe, basicamente, que nós encontramos no mercado. Essa placa é ideal para aqueles gabinetes bem pequenininhos que ocupam muito pouco espaço. Agora, o número de conexões é bem menor e geralmente ela é bem mais cara também, tá? Outra placa que nós temos no mercado se chama Micro ATX. Essa você já ouviu falar, né? Um pouco maior que a anterior, mas mesmo assim com menos conexões. Ela apresenta um custo-benefício melhor e mede 24 por 24 centímetros. Agora, vamos às mais conhecidas, como por exemplo a ATX. O tamanho padrão de uma placa-mãe indicado para gabinetes do tipo Mid Tower, Full Tower. Esses modelos já são bem completos. Quase sempre possuem também uma construção completa. Temos também aqueles modelos ATX. Esses modelos têm um formato maior e, claro, não são indicadas para todo mundo, né? Pessoas, digamos que profissionais, entusiastas, que querem fazer aqueles PCs, sabe, bem turbinados. Mas o foco aqui são realmente as ATX. Aliás, eu queria agradecer aqui publicamente a Asus Brasil, que mandou pra gente uma placa-mãe Prime Z970p Wi-Fi que eu vou usar nesse vídeo para exemplificar algumas coisinhas para vocês. Depois, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo completo do upgrade que nós vamos fazer com essa placa-mãe no PC principal aqui do canal JMS. Também é preciso, na hora de escolher sua placa-mãe, levar em consideração o uso do computador. Se você quer um PC gamer, por exemplo, né? Ou um PC normal, para uso normal em casa, trabalhar, estudar. Aqui temos, por exemplo, um PC profissional. E o que importa é se a placa tem ou não muitas conexões, como USB, DisplayPort, HDMI, até mesmo slots PCI de memória RAM variados. É claro que todas as placas vão ter tudo isso, né? Mas tem algumas que têm uma quantidade maior, isso faz muita diferença. Para uso profissional, se você é criador de conteúdo e gamer como eu, é interessante ter mais slots PCI para inserir SSDs, placas de vídeo, áudio, encaixes de memória RAM, por exemplo, DDR5, como é o caso dessa placa. HDMI 2.1, USB tipo A, geração 3, USB-C, maravilhoso, já pensou nisso? Outro item que nós recebemos aqui, e eu vou agradecer também, é a Intel. Recebemos aqui processadores. Aliás, obrigado Intel por nos mandar essas maravilhas. Entre elas eu tenho um processador aqui Core i9 13900K, que a marca gentilmente nos cedeu para ficar aqui
em nosso querido canal JMS e fazer um upgrade em nossa máquina principal. E claro, com a chegada dos processadores Intel de 13ª geração, a chegada das memórias RAM DDR5 também importa. Vamos ter que comprar memória para unir esses dois, né? Porque as minhas são DDR4. Então tem que ter uma placa que suporte DDR5 e memória DDR5, já que não é possível inserir um pente DDR4 em um slot DDR5. Aqui temos também o socket, que é uma peça fundamental na placa-mãe. Ele é o responsável por realizar a conexão dos processadores com a placa e os demais componentes da máquina. A cada geração, as fabricantes costumam alterar o socket, inviabilizando assim que os novos processadores possam ser encaixados em placas mais antigas. Então presta atenção nisso, tá? Você tem que saber qual o slot que o seu processador entra. Ou tem uma placa nova, começa aqui, precisamos de um socket atualizado. Como por exemplo, temos aqui o socket LGA 1700, compatível com os novos processadores. Para saber o socket do processador é necessário olhar no site oficial da Intel, ou na descrição lá na página onde você vai comprar. As CPUs de 10ª e 11ª geração têm o socket LGA 1200. Assim, as placas também têm que ser compatíveis, significando que as duas famílias são retrocompatíveis. Assim, é possível inserir um CPU de 11ª geração em uma placa de 10ª e vice-versa. Já esses novos processadores mais recentes, como esses que chegaram aqui de 12ª, 13ª geração, mudaram o socket para LGA 1700, contendo mais pinos. Essas duas gerações também são retrocompatíveis, mas não encaixam em placas-mãe de gerações anteriores, tá? Então você tem que trocar a placa também. Outra coisa importante. A cada geração de processadores, a Intel e as fabricantes mudam seus chipsets. Também tem uma nomenclatura base. As placas topo de linha começam com a letra Z. Como nesse caso aqui, ó. Elas começam com Z, terminam com 90. Como por exemplo a Z690 da 12ª geração ou essa nova placa, a Z790 de 13ª geração, em que é possível realizar overclock com CPUs do final K, como nós recebemos. O segmento intermediário é aquele marcado pela letra B, que pode ter números distintos, como a B660 ou a B650. Já as placas de entrada têm o prefixo H, como a H610. Então lembra, da próxima vez que for escolher uma placa-mãe, um processador, Z é topo de linha, B intermediário e H de entrada. Uma CPU Intel Core i5, por exemplo, como esse processador aqui, funcionaria muito bem em uma placa B intermediária. Já um Core i3 não precisa de tanta estrutura, funcionaria bem com a placa da série H. Já se você tem um processador Core i7 ou Core i9 como esse aqui, é indicado que você compre uma placa Z com final 90. Funcionaria em uma B? Funcionaria, mas sabe, fique atento nos upgrades futuros que você quer dar para o seu computador. Senão você vai terminar gastando muito mais. Então, na hora de escolher uma placa-mãe, presta atenção se ela é topo, intermediária ou de entrada, qual o socket e o número de conexões que ela tem. Vai fazer muita diferença no seu uso do dia a dia. Eu espero que você tenha gostado das dicas. Me conta aqui nos comentários o que é que você achou. E se você quer ver o vídeo do upgrade completo em nosso PC principal, aqui no QG do canal JMS. Só não esquece de seguir o canal em todas as redes sociais, é canal JMS em todas elas. E claro, se inscrever aqui no canal, assim você acompanha os próximos vídeos com dicas. E a gente se vê depois. Até logo então, grande abraço. Tchau, tchau.